Agora é hora também de falar sobre ações da Petrobras, que foram um outro destaque também do dia de ontem, porque mesmo depois da estatal anunciar o seu plano estratégico para os próximos 5 anos, que foi apresentado ontem pela manhã, sem nenhum cavalo de pau, também com uma previsão de investimentos, de CAPEX dentro do previsto, são 78 bilhões de dólares pelos próximos 5 anos, ainda assim, mesmo com essa apresentação de plano estratégico dentro do esperado, as ações da petrolífera fecharam em forte baixa. Vocês estão vendo aí, as ações preferenciais caíram mais de 4% e as ordinárias quase 4%. Por quê? Porque mesmo depois do plano, houve uma expectativa e há uma expectativa de que o plano vai ser completamente revisado pela nova gestão do governo Lula e essas revisões devem incluir revisões na forma de pagamento de dividendos. Inclusive, isso foi falado pelo senador Jean Paul Prats, que é o nome mais cotado para assumir a presidência da estatal num governo Lula. Ele defendeu que a Petrobras não pode só ficar extraindo petróleo do pré-sal, distribuindo dividendos, disse que o plano estratégico pode ser alterado pela nova gestão, que não é uma cláusula pétrea, e disse também que o plano estratégico é quase falar que eles vão seguir o plano estratégico que foi apresentado ontem, é quase dizer que eles vão, que o governo Bolsonaro, ou os indicados pelo governo Bolsonaro, vão continuar na gestão da empresa. E aí, resumindo, o que aconteceu é que vários bancos repercutiram o plano estratégico, dizendo é um plano estratégico bom dentro do esperado, com investimento dentro da previsão, foco na extração de petróleo, porém tem todas essas questões aí de previsão, de revisão por completo desse plano estratégico, mudança de gestão, isso tudo trouxe aí então um temor e as ações caíram muito forte ontem, apesar da alta do petróleo e também da alta dos pares da Petrobras. Bom, a gente vai falar sobre esse assunto agora com o Diogo Macor, nosso entrevistado de hoje, sócio da Ernst Young e ex-secretário de desestatização, que está presencialmente aqui na CNN com a gente. Secretário, muito obrigada pela sua participação. Bom dia para você. Bom dia, Priscila. É um prazer enorme participar aqui do Money com vocês. Bom dia a todos que nos acompanham. Secretário, você foi um dos grandes responsáveis pela capitalização da Eletrobras. Então, queria aproveitar esse gancho da Petrobras para entender o que esperar dessa gestão do governo Lula com a estatal e como que a estatal poderia ganhar mais eficiência, quais são suas perspectivas para a empresa? Priscila, vamos lá. Eu acho que um ponto importante para a gente refletir sobre, não sobre a Petrobras, mas de maneira geral, sobre as empresas estatais de capital misto. Tá? Existe um conflito que qualquer administração precisa resolver, que é a diferença entre as políticas públicas que eventualmente aquela estatal precisa realizar e o interesse dos acionistas minoritários. No caso da Petrobras, a gente fala de uma quantidade equivalente a 2/3 do capital total da empresa, que hoje é detido pelo setor privado. Né? Então, o governo tem a maior parte das ações ordinárias, mas do capital total, 2/3 do capital total está com os investidores minoritários. Isso faz com que o controlador tenha que tomar algumas decisões que são difíceis. Né? Acho que nunca é demais a gente lembrar que o artigo 173 da Constituição Federal diz que a participação do Estado na economia é limitada, é bastante limitada. Tá? Significa que a União não pode interferir em atividades econômicas. Ela deveria se concentrar apenas naquilo que é de relevante interesse nacional ou segurança nacional. Tá? Além disso, a Petrobras ela tem um TCC, que é um termo de cessação de conduta firmado com o CAD, para desconcentrar uma série de segmentos, por exemplo, refino. A Petrobras ela tinha 98% de concentração de refino, né? E ela vem desinvestindo para cumprir esse TCC firmado com o CAD. Então, são decisões que vão precisar ser tomadas, né, e que não são fáceis. Né? Certamente, o desafio da administração da Petrobras é grande. Você comentou a Eletrobras. Tá? A Eletrobras, um dos grandes motivos pela privatização foi a incapacidade de investimento que ela tinha na época que era estatal.
A partir do momento que ela foi privatizada, isso abriu um espaço equivalente a 10 vezes o investimento anual que ela fazia na época do público. Não à toa, ela participou recentemente de um leilão de transmissão e acabou vencendo. Fazia muito tempo que ela não conseguia nem participar e agora não só ela participou, como ela arrematou lotes. Então, eu acho que é importante ter essa visão geral, qual é de fato o papel que se espera daquela empresa, mas sem esquecer da lei das SAs, sem esquecer o respeito aos acionistas minoritários. Secretário, uma das críticas que se faz, inclusive do novo governo Lula, sobre esses processos de privatização é que, no fim das contas, eles acabam, como o senhor falou, trazendo um impulso para as ações, um ganho ali para os investidores privados, porém sem uma reversão de melhores condições de preço para o consumidor final, para a população, em setores, como o senhor falou, que podem ser estratégicos, né? E talvez esse setor de energia é um setor estratégico, né? Afeta em cheio a inflação, conta de luz, etc. Como fazer para acompanhar esse tipo de ativos que são privatizados, para que haja uma eficiência e também um retorno para o consumidor final, que a gente sabe que depois de muitas privatizações acaba se perdendo, né? Aeroportos são um exemplo, se privatiza e depois aumenta o preço para o consumidor final. O que falta de acompanhamento pós-privatização e que acaba tornando esses processos menos vantajosos, digamos assim, para o consumidor final? Acho que, no meu ponto de vista, Priscila, ele sempre tende a ser vantajoso, tá? Agora, o que a gente precisa garantir é que no processo de privatização as regras estejam muito bem estabelecidas, para que o poder concedente possa cobrar do concessionário, no caso de concessões públicas, o resultado que era esperado no momento daquela privatização. Então você tem uma privatização plena em setores não regulados, por exemplo, a Vale. Quando você olha o resultado que a Vale alcançou, a Vale pré-privatização ela tinha 15 mil funcionários. Hoje ela tem 70 mil funcionários diretos e mais 140 mil indiretos. O market cap da Vale pré-privatização era de cerca de 11 bilhões de reais. Hoje é de quase 400 bilhões de reais. Então, isso gera um efeito super positivo para o Brasil de maneira geral. Isso aumenta a produtividade. Pré-privatização, a Vale tinha um lucro de 1 bilhão de reais. Hoje a gente está falando de um lucro de 120 bilhões de reais em 2021. Então, a gente está falando de uma empresa que multiplicou o seu quadro, multiplicou o seu lucro e multiplicou o seu valor de mercado. Isso é super positivo. Quando a gente vai para setores regulados, como é o caso da Eletrobras, a Eletrobras, o valor da ação da Eletrobras pré-eleição de 2018 era de R$14. Hoje, ele já está ali na faixa dos R$50. E isso não é importante só para os grandes acionistas, quando a gente fala do mercado. Isso é importante para o cidadão comum. Veja, o processo de privatização da Eletrobras abriu a possibilidade para 370 mil investidores, pessoas físicas, virarem acionistas da empresa via FGTS. Então, o Fundo Mútuo de Participações, onde o trabalhador brasileiro pode usar a parte do seu FGTS para comprar ações, trouxe novos 370 mil acionistas. Isso é super importante. Quando a gente olha a tarifa, que é o que você comentou, foram mais de 30 bilhões de reais destinados a modicidades tarifárias. Isso significa que ao longo dos próximos anos você pode ter uma redução de tarifa equivalente a esse montante. Então o governo abriu mão de recebimento de outorga e passou isso para a modicidade tarifária. No caso dos aeroportos, o que a gente enxerga hoje? Hoje, na verdade, só 2 grandes aeroportos ainda não foram concedidos. São os 2 do Rio de Janeiro, o Galeão. Na verdade, ele foi concedido, mas está em processo de devolução amigável, e o Santos Dumont. Todos os outros já foram concedidos, os principais aeroportos brasileiros. Quando a gente olha alguns casos, vou pegar aqui Brasília, com certeza você e muitos dos nossos ouvintes aqui passam bastante por Brasília. Vamos lembrar como era o aeroporto de Brasília antes da privatização e como ele é hoje. Antes ele era super pequeno, não era incomum que você encontrasse pessoas sentadas pelo chão, e hoje é um super aeroporto, é um hub para todo o norte, todo o nordeste, onde passam muito mais passageiros, com certeza, do que passavam antes. Então, isso traz externalidades econômicas super positivas, que são benéficas não só para o usuário, mas também para todos os cidadãos brasileiros. Secretário, acho que ainda assim, com toda essa eficiência, esse ganho de eficiência, ainda há muitas críticas de que isso poderia se reverter mais em redução do preço
para o consumidor final, mas a gente vai continuar conversando, peço que você espere aqui com a gente vai fazer mais um intervalo. Na sequência, a gente segue com essa entrevista com o ex-secretário de Desestatização do Ministério da Economia, Diogo Macor, e também a gente vai falar sobre o ranking que mostra que o PIB caiu do 10º lugar para o 24º, do segundo para o terceiro trimestre em relação aos PIBs de vários países no mundo. A gente volta já. Pode julgar, falar o que quiser. Nunca tive medo de experimentar. Ninguém paga as minhas contas. E agora, até para pagar as minhas contas, eu posso testar. O Santander está dando a chance de fazer um test drive nos principais cartões de crédito do banco. Anuidade grátis por 6 meses e pontos em dobro. Tem Black Friday, Natal, férias. 6 meses dá para testar o que você quiser. Palavra de quem já testou muita coisa nessa vida. Não gostou? Cancela. O cartão, claro. Chega de me cancelar, né, gente? Santander. 8 horas diárias de programação ao vivo, podcasts, streaming, muito conteúdo para se informar e entreter e muitos produtos para o seu negócio e para facilitar a sua vida. UOL, um universo de possibilidades. Foi numa viagem que eu conheci o maior amor da minha vida, que é o meu filho. Eu nunca vou esquecer do dia que eu abri a porta e tava ele chorando. Eu agarrei ele e falei, meu filho! Eu nunca mais desgarrei. Toda vez que eu viajo, eu volto outra. A Bahia me deu régua, compasso e um filho, rapaz, quer mais? Estamos de volta, agora 6h21. O PIB do Brasil teve uma alta de 0,4% no terceiro trimestre, o que coloca o país na 24ª colocação num ranking global que foi feito pela Austin Rating. No segundo trimestre, quando a Europa sofria mais com os impactos do avanço da Covid, o Brasil estava na 10ª posição. A gente vai ver, então, esse ranking aí que mostra qual que é o panorama do Brasil em meio aos PIBs do mundo. Ontem, os destaques do PIB foram que houve uma perda de ritmo, desaceleração do crescimento. O dado veio abaixo do esperado pelo mercado, que era um avanço de 0,7%, como vocês estão vendo aí, foi um avanço de 0,4%, mas houve revisões sobre os dados anteriores, então no frigir dos ovos teve economista que revisou para cima a expectativa para o PIB desse ano, economista que acha que no quarto trimestre a economia pode ter um crescimento negativo, mas esse ranking que a gente está vendo aí, que foi feito pelo Alex Agostini, mostra que historicamente o Brasil sempre fica ali no meio da tabela nos PIBs quando a gente compara com outros países. Ele falou que houve essa melhora no segundo trimestre, mas depois